Diz o seguinte: como o servo, ou outra tradução pode dizer, como a corça brama pelas águas, brama pelas correntes de águas, assim a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com uma multidão e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, um ruído das catadupas. Todas as tuas ondas são vagas, e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão dos inimigos, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, e como todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale a cada coração nessa noite, que o Senhor repreenda, Senhor, todo levante, todo ataque contra esta palavra, Senhor, e que essa palavra venha falar ao coração de cada um, Deus, de uma forma sobrenatural. Eu repreendo toda distração, todo roubo, Senhor, e que teus filhos sejam ativados pelo poder da tua presença. Esta é a minha oração, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu assento. Glórias a Deus. Nós acabamos de ler um salmo tanto interessante de um homem que ele vai falando o seguinte: eu tenho sede de ti. Eu posso dizer nessa noite que o tema da minha mensagem é sedentos pela presença de Deus. E eu digo para você, você é um homem, você é uma mulher sedento da presença de Deus. Nós temos cultivado muito isso. Você tem experimentado da presença de Deus. Você tem buscado a Deus de tal forma que a presença dele te satisfaz, mesmo quando tudo te vai contrário. O salmista, ele vai falando como a corça, ela é o feminino do servo. E o interessante é que a corça, em tamanha situação de grandeza, tem filha lá. Em situação de eu preciso de uma tranquilidade. E o interessante, por que a corça ela é usada como exemplo? Qual o exemplo que traz para a minha vida e para a sua vida? E o salmista usa a corça como exemplo. Por quê? Ela depende de água para sobreviver. Ela vai pelas montanhas, vai, mas de repente ela precisa baixar a sua cabeça, encontrar um ribeiro de águas, ou seja, em lugares secos, encontrar uma fonte de água é uma questão para a corça de vida ou de morte. Num lugar onde é deserto, um lugar onde é montanhoso, de repente buscar água era vida para ela. A Bíblia vai dizendo, e o salmista ele vai dizendo assim: como a servo brama pelas correntes das águas, sim suspira minha alma por ti, ó Deus. Ele está falando aqui de uma questão de vida ou morte. O servo, ele precisa, a corça, ela precisa de água, ela tem essa dependência da água para sobreviver.
E ele vai dizendo o seguinte: ela procura também a água com intensidade, e não é uma vontade superficial, mas é uma necessidade urgente. Ou seja, ela vai pelas montanhas, ela vai pelos desertos, procurando água, porque está no sentido de urgência. E o que ela representa a minha vida e a sua vida? A sede espiritual. Assim como o animal precisa de água para o corpo, o ser humano precisa da presença de Deus para sobreviver. Eu venho nessa noite falar com você da seguinte forma e maneira: será que você tem anelado pela presença de Deus como a corça precisa de águas para sobreviver? Será que você tem colocado a sua vida diante de Deus a tal ponto de dizer: Deus, olha, o salmista, irmãos, ele estava passando por um momento de sofrimento, de distância. Mas ele vai expressando a sua maior necessidade, não apenas uma mudança da circunstância, mas ele vai dizendo: Senhor, se elas estão bramando, ainda que eu esteja em sofrimento, mas eu busco a tua presença. O interessante, irmãos, ao olhar para este salmo, é ver a urgência que vem de uma forma sobrenatural. Nós estamos num tempo que as pessoas não estão preocupadas com a presença de Deus. As pessoas não querem dobrar os seus joelhos nas suas casas, muitas vezes no seu trabalho, nos seus locais de relacionamento, para buscar a Deus. A notícia corre nas redes sociais assim, ó, rápido. Mas nós buscamos, atrelamos o que está acontecendo, o mundo está de perna para o ar, terremoto em todo lugar, maremotos em todos os lugares, pessoas matando umas às outras, não tem tolerância, não tem mais paciência. E a minha pergunta para você é: será que você tem parado e buscado a presença de Deus a tal ponto que da presença de Deus você possa sair uma pessoa satisfeita? A mensagem é para a minha vida e para a sua vida, porque, irmãos, a alma do homem foi criada para buscar a Deus. A alma do homem foi criada para buscar a Deus. E Deus coloca dentro do homem uma sede interior que só Ele pode preencher. Só Deus pode preencher a tua necessidade. Só Deus pode mudar a tua vida. Só Deus pode trazer vida em meio à morte. Só Deus pode trazer resultado em meio ao caos. O interessante, irmãos, que a coça, ela vai representar alguém que tem sede pela presença de Deus. E na hora que eu estava vendo essa ministração e comecei a meditar, irmãos, eu fui buscar o que é ter sede. Ter sede de Deus é desenvolver um profundo desejo em conhecê-lo, em estar perto, em viver em comunhão com Ele. Muitas vezes temos anseio por conhecimento. Temos anseio por um curso, temos anseio por uma bibliografia, por um livro. Mas será que nós, como cristãos, estamos tendo anseio pela presença de Deus? Davi, ele simplesmente ele comparava a sua necessidade de Deus como algo superficial. Ele vai usando a imagem da coça que precisa de água para sobreviver. Será que você tem falado para Deus: Deus, eu preciso tanto de ti, eu preciso tanto da tua presença para sobreviver, porque o Senhor é o dono dos meus dias, o Senhor é o dono dos meus sonhos, tu sabes a minha limitação e eu preciso da tua presença. Eu clamo pela tua presença. Eu anelo pela tua presença. Salmo 63 vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente e a minha alma tem sede de ti. Será que tem homens e mulheres sedentos pela presença de Deus? A Bíblia fala que o pardal encontrou casa e a andorinha nenhum para si, mas o salmista falou: eu, Senhor, encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. Há quanto tempo você não tem buscado a presença de Deus? Muitas vezes você tem buscado o que Deus pode te dar. Muitas vezes você busca o que o Senhor pode fazer na sua vida. Muitas vezes você está preocupado com situações no teu decorrer. Porque, irmãos, a verdadeira sede espiritual não apenas querer as bênçãos de Deus,
Mas a verdadeira bênção e a sede espiritual é querer a presença de Deus. Quanto você tem lutado pela presença de Deus na sua vida? O quanto você tem anelado pela presença de Deus? Mateus, capítulo 5, versículo 6. Põe para mim, Vitória. Olha o que diz, irmãos, a palavra do Senhor acerca daquele que busca ao Senhor. Bem-aventurados que têm fome. O homem tem fome de conhecimento. O homem, quando eu falo ser humano, ele tem fome de poder. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão satisfeitos. A fome, irmãos, e a sede podem produzir movimento. Quando estamos com sede, procuramos água. Da mesma forma, quem tem sede espiritual procura a presença de Deus. Quantas pessoas estão vagando no mundo sem conhecer a Deus, sedentos da presença de um Deus que elas nem conhecem, buscando respostas para os seus conflitos, e muitas vezes não tem quem fale do poder de Deus sobre a vida dela. E eu estou falando hoje para cristãos. Há quanto tempo você não tem falado: Deus, eu tenho fome pela tua presença, eu tenho sede das suas águas vivas, eu tenho sede, Senhor, de estar juntamente contigo. E irmãos, você pode buscar a presença de Deus, sabe como? Essa presença maravilhosa que te habilita, que te capacita, que te preenche através da oração. Quanto tempo você tem falado: Deus, eu preciso da tua presença? Bispo, eu estou na igreja, eu sinto lá. Na hora do louvor eu sinto a presença, eu sinto um arrepio, mas eu vou sair fora da igreja, eu não sinto mais nada, tudo é normal. Vem a tristeza, vem a situação de derrota, vem a situação de impotência. Será que você tem falado para Deus: eu tenho sede da tua presença, Senhor, independente de mim, das minhas emoções, eu quero orar até o Senhor falar comigo, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não me tocar, eu vou orar e eu vou orar. Busque, irmãos, a Deus até você sentir a presença dEle. O que acontece, irmãos, que na hora da oração nós oramos e aí nós começamos a pensar nos problemas, e aí nós colocamos o telefone de lado. Se vem uma mensagem, você já começa a olhar a mensagem, aquela mensagem começa a se tornar mais importante do que a presença de Deus. Eu quero dizer para você, é tempo de você começar a desenvolver essa fome e essa sede pela presença de Deus. E quando você falar: Deus, eu tenho fome pela tua presença, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Irmãos, até o poder dele vir sobre a tua vida, quebrar e despedaçar tudo junto. Segunda forma que você pode matar essa sede e essa fome por Deus é por intermédio da palavra. Nós temos falado do plano de leitura bíblica. E muitos falam: ah, não, eu tenho um livro para ler, eu tenho uma série para assistir. E aí a tua fé vai sendo roubada, porque você está tão tomado por outras coisas, e a palavra tem ficado em segundo plano. Ah, não, eu tenho no meu aplicativo, eu tenho um devocional diário, eu olho, é aquele devocional, e eu até posto nas minhas redes sociais. Mas será que você parou de fato, de verdade, para meditar no que aquela palavra vai falar ao seu coração? Porque você quer a presença de Deus, mas você não quer ler a Bíblia, você não quer meditar na palavra, você quer ter uma vida estabilizada, mas você não quer ter comunhão com a palavra. Vai fazendo tudo que tem que fazer no dia, mas não para um momento para ler a palavra. E você fala que você quer a presença de Deus. Irmãos, está na hora de nós voltarmos aos fundamentos, a sermos cheios do Espírito Santo. Está na hora de voltarmos aos fundamentos, a virmos porta dentro dessa igreja, buscar ao Senhor, adorá-lo. Não simplesmente: eu estou na igreja, mas eu estou mandando mensagem porque alguém ficou em casa. Eu estou na igreja porque eu estou trabalhando. Eu vim, mas eu estou trabalhando. Ó Deus, eu vim, viu? Mas eu estou aqui trabalhando. Ei, Deus não divide a glória dele com ninguém. A partir do momento que você entra a porta dentro deste lugar, saiba de uma coisa: a glória tem que ser dele.
adoração, irmãos, é uma forma de você sentir a presença de Deus e puxar a presença de Deus para a sua vida. As pessoas hoje tocam uma adoração como uma música que se canta, como música que está sendo tocada. Adoração, irmãos, muitas vezes não vai ter nem música, mas vai ter os teus lábios, vai ter a intenção do seu coração, vai ter a intenção da sua mente. E de repente você começa a cantar, e de repente você começa a salmodiar, e você começa a dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro, e você começa a se envolver, e a presença de Deus vem sobre a tua vida. Tem pessoas, irmãos, que na hora do louvor, na hora da adoração, não, é chata essa música, de novo essa música. Imagine que lá no céu só vai ser adoração. E nós estamos acostumados que todo dia tem que ter uma coisa nova, uma comida nova. Não é? Agora você imagina, e hoje nós falávamos ali na mesa, você pode inventar qualquer prato de comida, mas o que te sustenta ali é o básico, é o arroz e feijão, e o que vem a mais é complemento. E tem muitas pessoas querendo incrementar, põe isso, faz isso, pinta dessa cor, mas está esquecendo da verdadeira essência que é a adoração a Deus. Porque quando você começa a adorar a Deus, irmãos, tudo isso aqui se resume a nada. Porque a presença de Deus vem, te toma. Sabe? É tão interessante como Deus, Ele está falando para mim e para você, para nós voltarmos aos fundamentos e sermos sedentos pela presença dEle. Pela presença dEle, irmão, se a presença dEle não for na minha vida e na sua vida, nada mais vale. A quarta forma de nós vermos e termos sede pela presença de Deus é comunhão. Hoje as pessoas querem viver a sua vida na individualidade. Hoje as pessoas querem ser seletivas, esse faz parte, esse não faz parte. Irmãos, ter comunhão com pessoas e ter comunhão com Deus é algo sobrenatural. E eu quero dizer algo para você, talvez você já tenha ouvido isso milhares de vezes na sua vida, mas ninguém vive sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa se relacionar, porque quem ama, irmãos, quem tem uma vida de comunhão, vive uma vida em comunidade, é lógico. Você não vai se abrir para todas as pessoas, porque nem todo mundo tem o seu pensamento, mas ande com pessoas que têm o coração no céu, que têm comunhão com Deus, que você senta para falar, vai falar de coisas do céu, vai falar da beleza do Senhor, vai trazer a presença de Deus para a tua casa. Muitas vezes as pessoas são cristãs, mas querem ter comunhão com pessoas que não amam o céu, que não amam a presença de Deus, que fala mal da vida de todo mundo, que acha coisa errada em tudo, que critica tudo, e aí de repente você também vai achar tudo errado, e aí você também vai ser um crítico, e aí você vai se distanciando do propósito, porque Deus te colocou no propósito para salvação. Outra forma de você ter uma vida e expressar que você é sedento por Deus é obedecer, irmãos. As pessoas hoje, principalmente essa garotada nova, sim ou não? Eles querem obedecer? A Júlia fez até assim. Você conversa com essa moçadinha. E é tão interessante, irmãos, que eu pergunto para Deus. E eu falei para mim mesma, eu fiz essa pergunta para mim. Será que eu dei tanto trabalho assim? Como essa garotada está dando trabalho? Você deu tanto trabalho assim? É. Ixi, você deu tanto trabalho assim? Você deu tanto trabalho assim? Nem vou perguntar que vocês estão aqui. Você deu tanto trabalho assim? Você deu tanto trabalho? Eu me pergunto, irmãos. Porque hoje eles acham que eles são os donos da razão. A Thaís está lá. Eu sim, bispo, eu tenho muito trabalho. Todos nós passamos por essa fase. E tem muitos que não aceitam, irmãos, uma ordem de obediência, acham que já são suficientes. E ainda fazem uma coisa, riem na tua cara, acham que você não sabe. Sim ou não? Quem não já passou? Olha para você e ri. Lá, ó, o bobão, a bobona, mal sabe ela o que eu estou fazendo. Eu posso dizer para você, nós podemos não saber, mas existe um Deus que sabe de todas as coisas, e Ele traz as coisas nu e patente aos nossos olhos.
O interessante, irmãos, é que nós queremos a presença de Deus, mas nós não queremos obedecer. Nós não queremos ter uma vida de retidão. Hoje eu vou para a igreja porque deu um gap, deu uma folga. Amanhã já não vou para a igreja. Você quer ver uma coisa interessante, irmãos? Nós temos culto na quarta, nós temos culto na sexta e no domingo. Vai nós, a igreja, fazer um evento no meio da semana, ou na terça, ou no sábado, no próximo dia, a pessoa já não venha, porque eu já estou na igreja todo dia, e tem mais esse evento, e mais esse evento. Incrível! Porque se algo está acontecendo esporadicamente, não querem. Porque eu já vou na igreja o suficiente. E quando você está na prova, você busca a Deus, você ora, você ora, você ora, você ora. E aí um dia para você vir cultuar, entregar ao Senhor, você reclama. Outra coisa que você demonstra a sua sede por Deus é a sua busca diária. Não devemos buscar a Deus somente quando estamos enfrentando problema, mas devemos buscar a Deus every single day, ou seja, todos os dias, porque, irmãos, a presença de Deus é mais importante de qualquer bênção que você queira receber. Se você tem a presença de Deus na tua vida, as bênçãos vão te acompanhar. Se você tem a presença de Deus, a libertação vai acontecer. Diga para o irmão seu lado assim: anele a presença de Deus. Anele, fale, anele, deseja. Êxodo capítulo 33, olha só. Moisés está lá diante de Deus e falando com o Senhor, e uma grande ordem foi dada para ele. E o interessante que ele vai... Pode colocar para mim, por favor. Êxodo 33, 15. E ele vai fazendo essa pergunta para Deus: Senhor, o Senhor acha que eu sou capaz? O Senhor acha que eu posso? Ele fala, então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos envie aqui. Moisés, naquele momento, irmãos, ele estava dizendo: não quero chegar ao destino se o Senhor não estiver comigo. O que acontece, irmãos? Que nós vamos à força do nosso braço. O que acontece? Que nós vamos à força da nossa competência, ou do nosso trabalho, ou do nosso esforço. E esquecemos de convidar a presença de Deus conosco, para ir conosco. Senhor, eu vou sair, mas se a tua presença não for comigo, não entro nesse negócio. Senhor, se a tua presença não for comigo, não entro nessa faculdade. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou a determinado lugar. Não, para que buscar a presença de Deus? Para que buscar a vontade de Deus? Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu não preciso buscar a presença dele. Irmão, eu quero dizer para você, eu e você precisamos e carecemos da presença de Deus. Isso nos ensina, irmãos, uma grande verdade, que podemos desejar portas abertas, prosperidade sim, respostas, milagres, mas nada disso vai substituir a presença de Deus. Eu te pergunto nessa noite, será que como o salmista falou da corça, anelando pelas águas, a tua alma está anelando pela presença de Deus? Irmãos, a sede por Deus e de Deus, ela precisa ser cultivada, porque a sede espiritual, ela pode ser duas posições. A sede por Deus, ela pode acontecer, ela pode ser exercida ou exercitada, ou ela pode ser fortalecida, ou ela pode ser negligenciada. E quantas pessoas estão negligenciando a presença de Deus? Outros fatores estão sendo mais importantes na vida deles do que a presença de Deus. Eu não estou nem falando tocante de vir ao culto, porque não é só nós que temos encontrado essa guerra, está na face da terra, na igreja. As pessoas estão substituindo a ir ao culto por causa de um trabalho, ou por causa de um aniversário, uma situação social. Ai, bispa, culto eu vou todo domingo, toda quarta, mas festa, ou o meu compromisso é uma vez só.
E aí a pessoa vai sendo bombardeada no financeiro, vai sendo bombardeada na família, vai sendo bombardeada porque a presença de Deus não foi prioridade. Ela negligenciou a presença de Deus. Aí começa a prova, vai buscar a Deus, sobe para o monte, faz campanha, vai para oração. Vai lá, busca, vai ter um jejum, a bispa vai convocar para o jejum, eu estou junto. Mas no diário, como é que está para buscar a presença do Senhor? Será que eu estou cultivando? A Bíblia vai dizer em João 7, versículo 37, se alguém tem sede, vem até mim e beba todos os dias. Todos os dias, não só na igreja. Jesus não apenas reconhece a nossa sede, Ele também é a própria fonte que nos satisfaz. E nós precisamos, irmãos, criarmos momentos intencionais para estarmos na presença de Deus. Não se trata apenas de cumprir uma rotina religiosa ou uma rotina de culto. Não, eu vou lá no culto porque Deus tem feito maravilhas. Não, não é simplesmente uma rotina, mas é um estilo de vida. Será que lá no teu trabalho sabem que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus? Será que no meio dos teus amigos eles sabem que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Ainda, irmãos, que você esteja num grupo, num núcleo, que não serve a Deus. Quando você é cheio da presença de Deus, o ambiente é mudado. O ambiente é transformado, das duas uma. Ou a pessoa vai querer e gostar que você esteja ali, ou você vai se tornar um peixinho fora do aquário. Camila estava me dando um testemunho aqui. Quantos têm orado pela vida do Mateus? Lá, que estava lá na UTI. Está procurando, está esperando uma liberação do quarto para ir para o quarto lá no neonatal. Desde o momento que nós estamos clamando, ela me deu notícia que a mãe dela falou: bispa, o neonatal lá, a UTI, está sendo esvaziada. Sabe por quê? Nós oramos para o Mateus, Deus alcança a vida dele e o poder dele vai se espalhando. Eu quero dizer, quando você tem a presença de Deus, qualquer lugar que você for, você falar do poder dele, ele opera milagre, ele opera maravilha, ele cura, ele transforma. Talvez você não saiba, Deus tem colocado você no meio de pessoas para você liberar uma palavra, e às vezes você não está, não, bispo, calma aí, não é assim, calma, mulher, vai devagar, não. Deus está dizendo nessa noite que a presença dele é sobre a tua vida, e ele quer alcançar vidas, ele quer libertar pessoas através da tua vida. Por isso que você tem que se fortalecer espiritualmente, porque talvez a tua casa está indo a pique, a tua família está indo a pique, mas você está aqui hoje, e por intermédio de você, a tua família vai se fortalecer, a tua esposa vai se fortalecer, o teu esposo vai se fortalecer, os teus pais, os teus irmãos vão se fortalecer, porque a presença de Deus é sobre a sua vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, o interessante é que eu vejo dentro dessa palavra, e algo que eu anotei, eu falei: Deus, obrigada, porque o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. E abra lá comigo a tua Bíblia em João capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Abre lá comigo. Deixa eu abrir aqui. Deus é bom, irmãos. Nós precisamos voltar a buscar ao Senhor. Nós precisamos voltar a adorá-lo. Nós precisamos colocar uma intensidade na nossa adoração. Colocar uma intensidade, uma intencionalidade em dizer: Deus, eu te amo. Eu te adoro. Aleluia. João capítulo 4 vai falar da mulher de Samaria. E lá no versículo 12 vai dizer: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Olha o que Jesus respondeu no versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Aleluia! Jesus estava num pico de uma conversa com uma mulher samaritana, que a mulher estava tão envergonhada que ao pico do meio-dia ela vai buscar água. E ela vai ali naquele poço e ela começa a dizer, Jesus se aproxima dela, e ela começa a dialogar com Jesus. E Jesus vai falando, você está bebendo aqui da água, mas não foi o nosso pai Jacó que construiu esse poço. E Jesus vai falando, você sabe da água que você está bebendo? Naquele momento, Jesus estava conversando com ela e ela estava expondo a situação dela. E o interessante que Jesus fala, você bebe dessa água que mata a sua sede, mas eu conheço uma água e eu posso te dar uma água. Se você beber, jamais você vai ter sede. Jamais você ficará sedento. E o interessante é que no desenrolar da conversa, a mulher fala assim, porque ela estava sedenta na alma dela. Ela estava preocupada, ela estava passando por situações que homem nenhum da face da terra poderia responder. Homem nenhum tinha resposta para aquele vazio, aquela dor talvez que ela tinha dentro dela. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. E não venha aqui tirá-la. Eu estou bebendo uma água que pode matar a minha sede agora. Mas o Senhor está me apresentando uma água que nunca mais eu vou ter sede. E olha o que Jesus fez. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Você acha que Jesus não conhecia a vida daquela mulher? Ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Talvez você entrou aqui nessa noite, ou você está me ouvindo aí pela internet. Você pensa que Jesus não te conhece. Você pensa que Ele não sabe das suas dores, dos seus algozes, dos seus questionamentos. Você pensa que Jesus não está te vendo. Mas eu digo para você, Ele sabe o seu assentar, Ele sabe o seu deitar. Ele te conhece, Ele sabe os anseios da tua alma. Ele sabe até quando você tem falado, Deus, até aqui eu estou aguentando, a partir daqui eu não estou aguentando, Ele sabe. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso dissesse com verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a verdade, a fonte de água viva, ela se apresenta a você, a verdade vem à tona, ela te liberta, ela te transforma, e ela faz você olhar para dentro de você e ver o quanto você precisa dele. Eu não tenho marido, irmãos, ela estava no 6º marido. Porque ela já teve 5 maridos e ela estava naquele, mas ela para olhar para a situação dela, naquele calor daquela conversa, ela fala, não, para que se eu vou beber uma água que jorra para a vida eterna, e essa água vai matar a minha sede, para que eu vou viver no engano, e para que eu vou enganar a quem, ou a mim mesma, eu preciso falar a verdade. Eu estive com todos esses homens, todos esses relacionamentos, fui marcada todos esses anos, sofri todos esses anos, mas hoje eu estou dando um basta, eu estou falando para o dono da verdade, eu não tenho marido. Deixa eu dizer algo para você, quando você tem sede pela presença do Senhor, todos os seus anos de marcas, de traumas, de dores é curado. Quando Jesus entra na tua vida, Ele muda. Quando Jesus, Ele vem ao encontro de você, de mim, é saber o que, irmãos? Que Ele te amou primeiro. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, e Jesus era judeu e ela era samaritana, e a briga lá desde o início entre samaritanos e judeus, e ela vai dizendo, disse a mulher, Senhor, veja que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Há uma briga, tem que adorar aqui, tem que buscar aqui, tem que cantar aqui, tem que fazer desse jeito. Muitas vezes, irmãos, nós queremos protocolar a ação de Deus, mas a Bíblia vai dizer para a minha vida e para a sua vida, e o próprio salmista escreveu, que o coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar.
Então, em qualquer lugar que você esteja, se você buscar pela presença dele, ele vai responder. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só o que ele diz no versículo 23, e é um versículo, irmãos, que eu creio que nessa noite Deus está despertando homens e mulheres para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus está levantando homens e mulheres que realmente o buscam. Ele vai dizendo: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais que assim o adorem. Deixa eu dizer, Jesus essa noite está te procurando. Jesus está procurando homens e mulheres que tenham sede pela presença dele, que o adorem. Ele fala: vem a hora que os verdadeiros adoradores vão se levantar. Diga para o irmão ao seu lado assim: essa é a noite para você se levantar. Mas diga com ânimo, pelo amor de Deus, fala: essa noite é a noite para você se levantar como um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, sem reservas, sem desculpas, mas na totalidade, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Fala: Deus está te procurando. Deus está procurando a tua adoração. Deus está procurando a tua disposição para Ele. A coça, irmãos, dentro de uma comparação, a coça, ela vai buscar águas correntes, porque a sua vida depende delas. Aquela coça, ela precisa beber a água para sobreviver. E a mulher, agora vamos falar da mulher. A mulher samaritana buscava água no poço, mas a sua vida estava marcada por vazios, feridas e necessidades que ela tentava preencher. Coça buscava por vida. Aquela mulher buscava para que aquele vazio fosse preenchido. Talvez você está buscando que esse vazio seja preenchido da tua alma. Esta resposta venha da parte de Deus. Eu quero dizer: o Senhor tem poder de te preencher. O Senhor tem poder de encher a sua vida com a fonte que vem da água, que é a água viva que vem da fonte que jorra de Deus. A coça, irmãos, ela corre para a fonte. A mulher samaritana, ela encontrou a verdadeira fonte que se revelou a ela. A nossa fonte, que é Jesus, ela está aqui nessa noite, ela está se revelando a você, está dizendo: você quer água? Eu tenho água para te dar. Você está com sede? Eu vou matar a sua sede, porque eu sou o Senhor. A sede da coça era física, apontava por uma realidade espiritual. A sede daquela mulher samaritana era uma sede emocional. Mas um dia, irmãos, ela precisou do perdão para aquele vazio ser preenchido, e o perdão a alcançou. Eu quero dizer para você que o amor e o favor de Deus está te alcançando nessa hora. O favor de Deus está nessa noite sobre a tua vida, mas você precisa dizer: Deus, eu te quero, eu te busco. Eu não quero viver uma vida como eu tenho vivido, mas eu quero viver uma vida da fonte da revelação, que é a tua presença. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Eu quero que você coloque-se de pé nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui e te trouxe nessa noite para você rever os seus conceitos. E para você falar para Ele: Deus, assim como a corça suspira por águas, como a terra seca, como diz a canção, precisa da chuva, o meu coração, ele tem sede da tua presença.
O meu coração anseia por ti. Eu tenho sede da tua presença, me encha. Senhor, toma o meu vaso e eu quero transbordar na tua presença. Eu quero abençoar você que está aí me ouvindo. Que o poder do Altíssimo te alcance. Que as águas que jorram do trono de Deus venham sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que dentro daquele que busca e serve ao Senhor, vai fluir rios de águas vivas, porque Jesus, ele é a própria fonte de água viva sobre a tua vida, e ele vai te saciar, ele vai te encher de uma tal forma, que os teus dias serão mudados completamente. Eu te abençoo, para você viver o melhor do Senhor nesta terra. Eu não sei há quanto tempo você